queridos amigos, estimados irmãos, queridas irmãs internautas e todos vocês que têm nos acompanhado semanalmente em nosso canal aqui no YouTube. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. O tema de hoje deste vídeo é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Ou seja, é sentirmos através da nossa consciência e termos essa dinâmica em que nada ficará em vão aos olhos de Deus e nem tampouco a nossa própria consciência, seja de certo ou seja aquilo que cometemos de errado. Entretanto, esta frase deparar com a própria consciência, face a face com a nossa própria consciência, é do espírito André Luiz, autor dos maiores livros já vendidos por todo o mundo, O Nosso Lar. André Luiz, quando esteve aqui na Terra, entre os homens encarnados, André Luiz tinha como profissão a medicina, Dr. André Luiz. Sabemos então que usava-se no livro Nosso Lar o pseudônimo de André Luiz, que na verdade, Dr. Carlos Chagas. E ele, por sua vez, em seu consultório, atendia as pessoas que podiam pagar uma consulta. Naquela época, não existia o chamado SUS, Sistema Único de Saúde, nem tampouco os chamados plano de saúde. Ou a pessoa podia pagar um alto preço em uma consulta, ou então era muito comum as pessoas que não poderiam custear uma consulta médica iam atrás de um farmacêutico de renome na sua cidade, no seu lugarejo, enfim, para que ele pudesse receitar, prescrever os remédios. Era muito comum os farmacêuticos naquela época indicasse e prescrevesse os remédios, de forma verbal, às vezes até de forma escrita. Com isso, então, em determinado período da vida do Dr. André Luiz, assim vamos chamá-lo durante todo o nosso vídeo, uma paciente queria consultar com ele. Uma pessoa que estava doente, uma senhora, queria consultar com o Dr. André Luiz. A sua secretária havia avisado a ele que aquela senhora que acabara de chegar no consultório, queria consultar com ele, não tinha dinheiro para pagar a consulta. André Luiz, então, fez, através da sua fisionomia, do seu semblante, um sinal de rejeição. Ou seja, só iria atender se pagasse a consulta. A sua secretária, então, numa atitude nobre, num gesto generoso de amor e de abnegação ao seu semelhante, convenceu, mesmo contra a gosto de André Luiz, convenceu que ele atendesse aquela mulher, que seria a sua paciente, pois ela não tinha sequer condições de pagar a consulta. Estava muito doente, estava muito precisando. Ele atendeu o pedido da sua secretária, contra a sua própria vontade, porque a sua vontade declinava, encaminhava para o não. Assim ele fez, mesmo contra a sua própria vontade, atendeu aquela mulher e a medicou e tratou dela durante muito tempo. O tempo passa para todos nós. Todos nós um dia vamos desencarnar. Todos nós iremos passar pelo processo, pelo fenômeno natural da morte biológica do corpo físico. Mas a vida
continua, porque saímos do corpo, mas não saímos da vida. Assim aconteceu com aquela senhora que era paciente de André Luiz, aconteceu com o próprio André Luiz, e depois de muitos e muitos anos, depois de décadas após décadas, André Luiz, já recuperado, ter saído das zonas umbralinas, para quem leu o livro Nosso Lar e assistiu o filme, terá uma compreensão mais ampla da nossa mensagem. Com isso, então, André Luiz já estava trabalhando, já era um voluntário na cidade Nosso Lar, já era considerado cidadão do Nosso Lar. Então ele foi a passear nas redondezas do Nosso Lar, pelos jardins, pelas florestas que cercavam a colônia espiritual, o Nosso Lar, que fica espiritualmente acima da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. E quando ele entra em um automóvel parecido com o metrô, que chamava-se ou chama-se Aeróbis, assim denominado pelos benfeitores espirituais, André Luiz sentou do lado do seu benfeitor espiritual. Quando ele estava sentado, ele olhou para a direita. Quem era? Era aquela paciente que não tinha dinheiro para pagar e ele a atendia contra a sua vontade, satisfazendo somente a vontade de sua secretária. Lá estava o espírito dela. Deparou-se de frente a frente com André Luiz. Ela disse a ele: doutor, você aqui. Que maravilha, que bênção, doutor. Ele ficou totalmente desconcertado. E ela disse: desde que você desencarnou, desde que eu tomei conhecimento que você deixou o corpo, todos os dias eu oro por você. Todos os dias eu peço por você. Ele ficava mais desconcertado, porque ele a atendia com má vontade, porque queria cobrar a consulta e ela não poderia pagar. E assim, então, ele atendia a contragosto e ela tecendo ele de elogios do lado do seu benfeitor espiritual. E cada vez mais, quanto mais ela comentava que orava por ele, que pedia pelo espírito dele, mais desconcertado ele ficava. Ao ponto do benfeitor espiritual dizer a ele: André Luiz, desde que você deixou o corpo físico, desde que você ficou anos no umbral e agora aqui no Nosso Lar, somente 2 mulheres rezavam, oravam por você. Ele olhou assim meio espantado e o benfeitor concluiu dizendo: uma mulher que rezava por você, André, era sua mãe, que nunca deixou de rezar por você. E a outra mulher, André, é essa senhora, que foi sua paciente na terra, que sempre zelou, sempre orou por você. Ele ficou envergonhado de si mesmo. Nesse momento, ele deparou-se face a face com a sua própria consciência. Talvez ele queria dizer: eu não mereço esses elogios, eu não mereço essas orações, porque eu atendia sempre contra o meu gosto, de má vontade. E ela me dando maior lição, mostrando que sempre foi grato à minha pessoa, sempre orando por mim. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas atitudes. O bem não fica em vão. O bem que nós realizarmos, estamos acendendo uma luz em torno de nós mesmos. O que vale a dizer que o mal que nós realizarmos, estaremos também na escuridão, no breu do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Quando trazemos a proposta desse vídeo, depararmos face a face com a nossa própria consciência, isso vale a dizer que um dia, seja nesta vida ou em outra, na outra reencarnação, um dia a nossa consciência irá nos cobrar. Um dia a nossa consciência
irá nos despertar para uma vida melhor, para a vida eterna. E que Deus abençoe a todos vocês, dando-lhe paz, saúde e muita felicidades no caminho de todos vocês e muitas realizações no bem. Ah, e não se esqueçam de inscrever em nosso canal. E logo abaixo aí já aparece um outro vídeo como sugestão, que será o próximo vídeo que você poderá assistir, dar um like e deixar seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.